Fazer uma vaquinha, um crowdfunding, financiamento coletivo, juntar uma grana, arrecadar um dinheiro. Todos esses termos usados significam a mesma coisa. A torcida do Corinthians começou a fazer uma vaquinha para pagar a Neoquímica Arena, estádio do Timão. O que é uma demonstração, claro, de amor da torcida. Por outro lado, também é uma demonstração de incompetência dos dirigentes que fizeram a dívida e não conseguiram pagá-la. Um abraço para a galera da Renovação e Inadimplência. A meta é ousadíssima, 710 milhões de reais em 6 meses. Pesado, hein? Mas em menos de 24 horas já foram arrecadados mais de 6 milhões de reais. Pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. É pouco se comparado com a meta final, mas já é um baita começo. Inclusive o 0 a 0 já fez a sua colaboração, sua contribuição. Recebemos até um diploma. Também não entendi o negócio do diploma, o porquê disso. É uma doação, não um curso do Senai. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que dar um diploma para quem fez a dívida, de incompetente. Mas você sabia que outros times também já fizeram vaquinha por várias razões? E nós do 0 a 0 fizemos aquela listinha. Inclusive o termo fazer uma vaquinha é brasileiro e tem origem com uma torcida de um outro gigante do nosso futebol. Brasileiro juntando dinheiro para ajudar brasileiro. É claro que a origem não poderia ser de mais ninguém. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Nos anos 20 o futebol ainda não era profissional. Os jogadores não recebiam salários e muitas vezes os atletas tinham que ter trampo para conciliar a vida de jogador com alguma outra atividade. Sim, houve uma época em que ser jogador de futebol não significava mulheres e dinheiro. Só mulheres. Abraços, Garrincha. Nessa época, lá nos anos 20 do século passado, 100 anos, né? Mais precisamente em 1923, a torcida do Vasco resolveu dar um incentivo para os jogadores do time, aquela forcinha extra para eles se motivarem em busca das vitórias. Faz-me rir, tipo uma mala branca, mas sem ser branca. Ah, vocês entenderam. E eles passaram a arrecadar dinheiro para distribuir como prêmio em valores proporcionais ao que acontecia dentro de campo. E o que a vaca tem a ver com isso? O termo tem inspiração no Jogo do Bicho. Olha só, dinheiro e Jogo do Bicho, tudo limpo por aqui, hein? Mas também não era crime, só uma contravenção. Então, por exemplo, se o time do Vasco empatasse, eles ganhavam 5 mil réis. 5 é o número do cachorro. Em caso de vitória, ganhavam 10 mil réis. 10 é o número do coelho no Jogo do Bicho, claro. E em caso de grandes vitórias contra grandes adversários, ou em jogos decisivos, ou título, valia 25 mil réis. E no Jogo do Bicho, 25 é o número que corresponde à vaca, ao valor máximo, é o último animal do Jogo do Bicho. Bom, ironicamente o Vasco ganhou o título do Campeonato Carioca de 23, o primeiro título de sua história. Bom, a partir daí surgiram dois termos: fazer a vaquinha, que é arrecadar uma grana com um objetivo, seja pagar um estádio, ou fazer um rateio de um churrasco, ou ajudar alguém, enfim. No caso do churrasco, ironicamente, a vaquinha é de fato para comprar uma vaquinha. Enfim, o outro termo que surgiu com essa vaquinha foi o bicho dos jogadores de futebol, que é aquela premiação que acontece a cada vitória, a cada meta conquistada ou título. Mas outros times também fizeram vaquinhas ao longo dos anos. E essas vaquinhas ficaram muito famosas, como por exemplo a do Palmeiras em 2012, para contratar o Wesley. E eu não estou falando do meia Wesley Sneijder, holandês, nem do Wesley Snipes, o Blade, apesar que na época o Palmeiras estava precisando. Muito menos do Wesley Safadão, mas do Wesley, volante que jogou junto com o Neymar no Santos lá em 2010, alguma coisa, e aí em 2012 o Palmeiras contratou e não tinha dinheiro. Ó, que maluquice. Queria ver a Leila falar de fair play financeiro naquela época. Ô, Textor, vem aqui ver uma coisinha. Mas enfim, o Wesley até que era bom jogador, só isso. Não era um César Sampaio, não era nem um Danilo revelado pelo próprio Palmeiras. Longe disso. E o Verdão tinha que pagar 21 milhões de reais pelo jogador. O clube fez
a vaquinha e conseguiu a bagatela de R$ 832 mil. Flopou que fala, né? Palmeiras devolveu a grana para quem colaborou e depois apareceu um investidor para bancar essa contratação. A contratação também flopou, viu? Foi um fracasso. Outra vaquinha que não foi bem sucedida rolou em 95, quando a diretoria do Grêmio fez o Fica Jardel, uma campanha com o objetivo de arrecadar R$ 1,5 milhão para manter o centroavante no Grêmio. Na época, o Jardel pertencia ao Vasco e estava no Grêmio por empréstimo. E aí as doações eram feitas por telefone, tipo Criança Esperança, só que a esperança dos torcedores do Grêmio foi por água abaixo, porque só foi arrecadado cerca de 10% desse valor. Sem o valor esperado, o Jardel foi para o Porto. E nem era alegre. O Flamengo, na época em que era devedor, também fez vaquinha, e foram 3. Uma delas em 2012, quando o rubro-negro precisava de fundos para realizar projetos no centro de treinamento do Ninho do Urubu. O Mengão vendeu 5.000 tijolinhos para torcedores que quisessem ajudar o projeto. Cada tijolinho custava R$ 250 e, diferente de algumas igrejas, não garantiu lugar no céu, mas sim o nome na parede de tijolos no centro de treinamento do clube. Arrecadou quase R$ 2 milhões e foi um sucesso. Meta alcançada, porque a meta era essa. Eu ouvi um amém? A outra vaquinha foi em 2014 para quitar os débitos do clube com a Fazenda Nacional. Na época, a dívida era de mais de R$ 6 milhões. Não é irônico uma vaquinha para pagar a Fazenda? Não era melhor pagar a Fazenda para ter várias vaquinhas? Esse pessoal não sabe nada de investimentos. Não encontrei informação se a meta foi batida ou não, só uma notícia de que o site havia sido hackeado na época, provavelmente por algum fazendeiro vizinho ou vascaíno. 2 anos depois, o Mengão fez outra vaquinha. Já dava para construir uma fazenda com tanta vaquinha que o Flamengo fazia. Ah, esquece, a fazenda não estava paga. Pois é, em 2016 essa vaquinha era mais restrita, só para os sócios torcedores, e o valor era de R$ 380 por pessoa, e cada pessoa novamente tinha um tijolinho no Ninho do Urubu. Já pensou que triste você doar tijolinhos e descobrir que bem os seus foram para levantar as paredes dos banheiros? Fim da glória. Em 2019, o Vasco também fez a sua vaquinha para construir seu centro de treinamento. A meta era R$ 1,2 milhão e foi batida com sucesso. Agora, uma vaquinha inusitada que eu pesquisei de clube brasileiro foi a do Fluminense. E olha que a concorrência era com o Wesley. Certeza que não era o Safadão? Que cara disputado, meu Deus. Mas em 2015, o Flusão pediu a colaboração dos torcedores para fazer a FluFest, uma festa com ídolos do passado. Nomes como Rivelino, Romerito estavam presentes no evento que celebrava os 113 anos do clube. Tinha até uns prêmios, tipo jantar com Romerito, camisas, ingressos de jogos e convites para a FluFest, é claro, né? Imagina se não tivesse, tô financiando essa parada e não tem entrada pro evento, eu ia ficar doido. É tipo pagar o OnlyFans. Para você, qual foi a melhor vaquinha já feita? E a vaquinha da torcida do Corinthians vai dar certo? Diz aí nos comentários.